Olá, investidores e internautas. Eu sou Jason Vieira e esse é o TV Apregou com Semana em Foco, onde nós discutimos os principais assuntos que permearam a semana do mercado financeiro e da economia mundial. Começamos a semana bastante negativa, principalmente em relação aos fechamentos de sexta-feira. Boa parte dos motivos, além de um mau humor já vindo da semana anterior, nós tivemos também algumas situações importantes. A situação das preocupações fiscais com a Grécia se agravaram ainda com Portugal, Irlanda e agora Espanha e Itália. As agências de rating, as agências de classificação de risco, de certa maneira já estão colocando em perspectivas mais negativas boa parte dessas notas de crédito e começam a haver dúvidas novamente, como aquela mesma situação de um ano atrás, se os países europeus envolvidos nessa crise têm condições de manter as suas questões fiscais e se têm condições de reduzir os gastos necessários para evitar um problema sistêmico. Mesmo assim, a Bolsa de Valores local, a Bolsa de Valores mundial acabou seguindo a linha negativa, inclusive a Bolsa de São Paulo. A gente já vê aquele descolamento das bolsas internacionais. Na terça-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo já começou o processo de descolamento de novo, ficou positivo. Vamos dar uma olhada na Bolsa de Valores de São Paulo agora. Como você pode ver, na semana, na terça-feira, já teve um dia mais positivo e começou e continuou durante o resto da semana. Agora a Bolsa de Nova York, como pode observar, já teve um descolamento e agora segue numa tendência mais positiva. As bolsas estão retomando um certo ritmo de ganho. Alguns indicadores, mesmo nos Estados Unidos, abaixo das expectativas, não influenciaram o mercado. E o desenho começa lentamente, não é agora, provavelmente no próximo semestre, que já está logo aí, mas provavelmente no próximo semestre nós já possamos observar um cenário mais positivo em termos de bolsa de valores, mais positivos até também em relação ao dólar. O fim do processo do Quantitative Easing 2 nos Estados Unidos, o Quantitative Easing 2, que é o processo de injeção de liquidez, injeção de recursos na economia, também pode ajudar na valorização do dólar. E o Federal Reserve e o Tesouro Americano autorizaram empresas como Fannie Mae e Freddie Mac, que são aquelas empresas responsáveis pelos financiamentos imobiliários estatais fornecidos pelos estados nos Estados Unidos, elas terão autorização de adquirir treasuries. Essa autorização de adquirir treasuries também pode ser um ponto positivo para a elevação da demanda do dólar e o cenário começa a se desenhar para uma mudança. Lembramos, começa a se desenhar. A situação ainda é de dólar em baixa e ainda é de bastante oscilação nas bolsas de valores. O cenário começou a mudar na própria terça-feira, quando nós tivemos o resultado de venda de casas novas nos Estados Unidos. A projeção era de 300 mil casas novas. E dessa projeção de 300 mil casas novas, o resultado saiu 323 mil unidades, muito acima das projeções médias dos analistas e muito acima da medição anterior. O mercado imobiliário nos Estados Unidos tem uma situação um pouco complicada, porque os dados, vocês vão ver um pouco mais para frente, são muito difusos. Eles não apresentam o mesmo resultado durante a mesma medição e acabam tendo, às vezes, resultados dicotômicos. Ao mesmo tempo que você tem uma alta expressiva no índice, você acaba tendo uma queda. Mas a semana também ela foi de dados um pouco ruins nos Estados Unidos, no sentido de que os Estados Unidos estão passando por uma acomodação econômica que deve terminar agora no trimestre, mas ainda está vigente. E ainda está vigente, nós vamos observar nos dados de maio, junho e julho. Nesse processo, o pedidos de bens duráveis apresentou uma queda de 3,6%, excluindo o transporte 1,5%. Mas aí já veio, isso não influenciou o mercado continuou num ritmo de alta. Tivemos o PIB do Reino Unido, que apresentou uma linha de 0,5% de crescimento anual, trimestral, e 1,8% anual. É um dado importante, mostra que o Reino Unido também continua no ritmo de crescimento. Nós tivemos, lembro, nas semanas anteriores, dados de atividade econômica, de vendas varejo no Reino Unido, apresentando índice bastante positivo. E nós tivemos, finalmente, o PIB americano. A projeção era de uma alta de 2,2%, o resultado acabou vindo 1,8%, igual à revisão anterior. Lembre-se que nós estamos falando ainda da revisão do PIB, não é o índice final. Essa revisão contou, sim, com uma queda bastante expressiva da queda de gastos do governo. E isso tem influenciado o PIB americano, isso tem influenciado, inclusive, alguns índices de pedidos às fábricas, ordens industriais, todas essas coisas têm sofrido, porque os Estados Unidos têm uma presença muito grande, o governo, em relação aos gastos privados. Isso significa, as empresas muitas vezes dependem do governo americano, só que o processo de redução de gastos é natural nesse momento nos Estados Unidos. Eles devem entrar no processo de austeridade fiscal, até por conta da quantidade de dinheiro que foi injetada e que vai parar de ser injetada agora em junho. Esses dados do PIB também mostraram uma renda estável,
uma certa retração dos gastos dos consumidores e uma elevação do PCE, que é a medição de inflação. Isso significa commodities novamente pesando, e vamos resumir isso novamente em petróleo, que é o ponto que gera maior gasto em termos principalmente de importações americanas, que tem peso negativo no PIB, e também de gastos, principalmente agora que nós vamos estar chegando no verão nos Estados Unidos, e o verão nos Estados Unidos, o período de férias, é tradicionalmente um período onde os americanos gastam muito combustível. Então o americano costuma viajar muito nesse período. A semana fechou com desagregados do PIB, renda, gastos pessoais. Você teve uma redução dos gastos pessoais, uma manutenção da renda e uma elevação da inflação. Seguiu os mesmos padrões. E aí vem um dado imobiliário muito ruim. Venda de casas pendentes, aquelas que não foram aprovadas ainda, teve uma redução de 11,6% no período. Isto mostra um dado exatamente ao contrário do que nós tivemos de 323 mil unidades vendidas no início da semana de casas novas. Isso pode ser um indicador antecedente de que o próximo mês, em termos de casas novas, pode não ser muito bom. Mas, ao mesmo tempo, tivemos hoje confiança do consumidor da Universidade de Michigan, que apresentou alta de 74,6%, acima da medição anterior, acima das projeções, e não só, mostrando uma melhora muito grande em termos de perspectiva dos consumidores. Este dado mostra que, apesar da situação atual, a perspectiva do americano com o futuro é boa. E isso é bom para a economia mundial, isso é bom para as bolsas de valores mundiais. Nós tivemos essa semana também um dado importante, 0,6% de inflação do IPC no Japão. Primeira inflação num período muito longo no país em recessão. Já se colocou algumas agências de rating colocaram perspectivas negativas em relação às notas de crédito do Japão. Muita gente está falando o que isso pode gerar em termos de efeito, mas sinceramente, o que acontece no Japão é uma crise de desabastecimento por conta de 3 eventos, da tríade de eventos graves, que foi o tsunami, o terremoto e a devastação e o vazamento nuclear. Tudo isso junto acabou gerando o efeito que nós observamos agora, um forte desabastecimento. Países desenvolvidos também estão sofrendo com esse desabastecimento. Os Estados Unidos têm muitos componentes eletrônicos comprados diretamente do Japão, até mesmo o iPad, que foi lançado agora, possui muitos componentes japoneses, muitas fábricas tiveram que parar. A Toyota também apresentou resultados bastante negativos por conta do desabastecimento, e isso é natural. Então, considerar que o Japão pode se entrar num momento negativo é uma obviedade. O PIB deles apresentou uma queda de 0,9%, é um processo excessivo, a questão natural lá foi muito grave, e a inflação agora é uma consequência também disso. Então, se baixar a nota do país por conta disso, novamente, as agências de rating agindo de uma certa maneira, um tanto quanto inconsequente. Nós vamos dar uma olhada agora na agenda da próxima semana. A agenda da próxima semana bastante agitada, apesar do feriado de segunda-feira nos Estados Unidos, que é o Memorial Day. Vamos dar uma olhada agora na agenda. Nós teremos na segunda-feira Memorial Day e GPM fechado. Nossa projeção é de alta de 0,51%. Também teremos a nota para a imprensa de política monetária. Aí terça-feira retorno nos Estados Unidos. Teremos o índice Case-Shiller de preços de imóveis com queda de 0,2% projetado. O Chicago PMI, que é o índice de compra dos gerentes de Chicago, com 63 pontos, abaixo da medição anterior. E o NAPM de Milwaukee. E o Fed de Dallas, com 8,5 pontos, também abaixo das expectativas. Nós teremos na quarta-feira balança comercial brasileira, onde nós projetamos aqui na Pregoa 2,6 bilhões de dólares. Teremos o índice Challenger de redução de perda de postos de trabalho. O ADP, que projeta uma alta de 178 mil postos de trabalho novos nos Estados Unidos no setor privado. O índice ISM de manufaturas, que projeta 58 pontos. E gastos com construção, também 0,4%. Na quinta-feira, teremos o IPC da FIPE, onde projetamos uma alta de 0,44% para o mês de maio. E nos Estados Unidos, produtividade, 1,8% de alta, acima da medição anterior. Custo de mão de obra, 0,8%. O que abaixo da medição anterior, o que explica a melhora na produtividade, e também pedidos às fábricas nos Estados Unidos com queda de 0,8%, lembrando o governo novamente puxando para baixo. Teremos os tradicionais pedidos de auxílio-desemprego na quinta-feira, e na sexta-feira os dois dados talvez mais importantes da semana. O payroll, que projeta alta de 195 mil postos de trabalho, sendo estes
220 mil no setor privado, 15 mil em manufaturas, com desemprego em 8,9%. PIB brasileiro, nós projetamos uma alta de 1,4% no trimestre, 4,4% ao ano, indicador bastante positivo para o Brasil, mostrando que apesar de tudo a situação brasileira continua de crescimento econômico. E o ISM de serviços nos Estados Unidos, que projeta 54,3%, acima da medição anterior, numa perspectiva de que o setor de serviços não esteja sendo tão afetado quanto o setor industrial americano. E é isso aí, pessoal. Se você pode observar agora, nós vamos mostrar um pouco o gráfico do PIB americano. O PIB americano, na verdade, ele não mostrou uma retração, ele mostrou uma medição igual à anterior, e o que levou um pouco ao temor é que essa medição foi abaixo das expectativas. Abaixo das expectativas, as expectativas médias giravam em torno de 1,6 por 2,2, por 2,4, esse 2,4 acabou gerando aí um índice maior do que a gente esperava, mas dentro dos padrões e dentro da medição anterior. Bom, pessoal, esse foi o Semana em Foco. Tenham um ótimo fim de semana e vamos se preparar que semana que vem será agitada. E mais uma coisa, não se esqueçam, na próxima semana teremos o curso com o Américo Maciel, nosso analista aqui do Apregou, um curso bastante interessante sobre Bolsa de Valores. Para se inscrever, acesse nosso blog, blog.apregoa.com.br, e também acesse o nosso site, apregoa.com. É isso aí, pessoal. Bons negócios!